E o Edu Afonso vai contar pra gente como o time do Zubeldia se prepara para esse jogo também dessa rodada contra o Flamengo, jogo tão importante, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Um abraço a todos no estúdio, ao Fã de Esportes. Olha só, o São Paulo não sai da sexta colocação, mesmo que vença o Flamengo, porque ele pode alcançar o mesmo número de pontos do Cruzeiro, e o Cruzeiro, perdendo por Fortaleza, continua com uma vitória a mais. Só que o São Paulo, se não ganhar do Flamengo, corre o risco de perder a sexta colocação para o Bahia, desde que o Bahia consiga um empate ou uma vitória no final de semana. O time está treinando agora, finalizando o trabalho. Tem uma grande dúvida quem substitui o Luciano, que está suspenso pelo terceiro amarelo, cartão bobo infantil, tomado no banco de reservas contra o Fortaleza. As duas principais opções são Eric, que entrou bem contra o Goiás, e o Wellington Rato. Com o Eric, o time fica bem ofensivo. Com o Wellington Rato, fica mais preocupado em ajudar na marcação, marcar o meio de campo do Flamengo, que é a peça fundamental do time carioca. Tem outras duas opções remotas e seriam com base no adversário. Colocar o Nestor como terceiro homem de marcação ou até o Michel Araújo, e aí o São Paulo teria só 3 atacantes, o Ferreirinha, o Lucas Moura e o Caleri. Vai tudo depender desse treino. Quem segue na lateral direita, pelo menos é a tendência, é o Rafinha. O Igor Vinícius fica no banco. Ontem eu estive lá dentro do CT, conversei com o Ferreirinha, 8 gols, um dos destaques do ataque do São Paulo, e ele falou um pouquinho sobre a conversa que teve com o Zubeldia para recuperar a posição, e também falou sobre o estilo pilhado do Zubeldia à beira do campo e nos treinamentos aqui no CT. Sim, a gente teve uma conversa, eu já vinha sentindo que eu não estava tendo oportunidades, não estava tendo espaço. E depois de uma palestra antes do jogo do Vasco, ele me chamou para conversar e queria me entender também o que eu sentia, como é que eu estava. E aí a gente teve uma conversa ali, foi tranquilo, não foi nada demais assim, foi uma conversa bem olho a olho mesmo. E acho que foi bom, né? Não adianta também falar e chegar em campo e não jogar, Exatamente. né? Eu acho que teve essa conversa e eu fui em campo e joguei também e ajudei meus companheiros. Ele é assim, pilhado todo dia, todo treino, ou é só mais ali no campo que o sangue ferve mesmo? Ele é um cara muito tranquilo, assim, fora do campo, né? Tá. Vamos dizer assim, né? Ele chega ali no campo ali, ele é um cara que pilha mesmo, que incentiva, que briga ali pela gente, que tá sempre botando a gente pra cima, né? Pra gente fazer um bom treino, um bom jogo. Então é um cara que tem nos ajudado bastante. Quem corre ali do lado do banco dele de vez em quando sofre mais ou não? Não, Ele não pega muito? Não, ele Não. incentiva bastante a gente. Muito bem, Bruno. Na segunda hora eu volto com bastidores também do São Paulo, que está se mexendo no mercado. Combinado? Combinado. E claro que o São Paulino vai querer saber essas informações. Obrigado, viu, Edu? Agora então, vamos passar direto para as informações do São Paulo para esse jogo importante diante do líder do campeonato. Enfrentar o líder do Brasileirão para provar a força deste elenco. A diferença de 8 pontos pode cair se a vitória acontecer. O Flamengo jogou quarta, talvez poupe jogadores pensando no Palmeiras, por que não? A vantagem que o São Paulo abriu contra o Goiás é ótima, por isso, Zubeldia também pode fazer o mesmo. Pelo menos uma mudança vai acontecer na equipe titular, já que Luciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E por falar em jogos importantes, os próximos, olha, serão daqueles. Temos Flamengo em casa, depois teremos Goiás lá. Também tem a Libertadores, que é para nós, acho que é nosso objetivo principal. E tem duelo contra o Palmeiras também. Agosto promete, senhoras e senhores. No segundo e penúltimo treinamento antes do jogo de sábado, aqueles que atuaram por mais minutos na terça-feira realizaram um trabalho regenerativo, focado em recuperação muscular e exercícios de fundamentos técnicos. Ou seja, trabalhos táticos com os titulares apenas nesta sexta. Calendário apertado. Vamos ver como se recupera a gente, o que o treinador vai escolher para o sábado. Mas, repito, cada vez que a gente entra no Morumbi aqui, tem que respeitar a camisa e tem que dar o 100%. Bem, mal, mas dar o 100%. Pela segunda rodada do Brasileirão, no dia 17 de abril, vitória do Flamengo no Maracanã por 2-1. O time era comandado por Thiago Carpini. O gol tricolor foi marcado por Ferreirinha. Ano passado, se enfrentaram pela decisão da Copa do Brasil. E aqui o São Paulino tem ótimas recordações. Calendário apertado, pouco tempo para trabalhar de forma ideal os jogadores, enfim, um cenário que todos já conhecem no futebol brasileiro.
O São Paulo não usará isso como desculpa para o jogão contra o Flamengo, ainda mais por se tratar de uma partida que pode definir importantes rumos da equipe no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, dá para dizer com bastante confiança que o Flamengo é candidatíssimo ao título. O que dizer do São Paulo, Dedê? Tem chance de título? Vai ter que mirar mais esse G4? Qual é a sua expectativa? Que o torcedor São Paulino não fique bravo comigo, mas para mim é uma vaga direta na Libertadores. Você tem que ser realista. Para mim, o São Paulo briga por uma vaga direta na Libertadores. Botafogo, Palmeiras e Flamengo são os candidatos ao Campeonato Brasileiro, que acho que tem até um elenco melhor do que o do São Paulo. Esse jogo contra o Flamengo, eu estava falando aqui, né, de São Paulo jogar com seus melhores, ou ir com força total e tudo mais, que estiverem disponíveis, também é o jogo que o jogador gosta de jogar. Contra time de qualidade, contra time bom, que dá visibilidade pro atleta, um jogo que mexe ali com as emoções dos jogadores. Vai ser um grande jogo aí pro São Paulo no Morumbi. Agora, pensando nas ausências significativas já de longa data do Pablo Maia e também do Alisson, o Luiz Gustavo a gente comentou, tá fazendo essa função. Como é que o São Paulo vai resolver mais o seu meio-campo? Tá no caminho certo? Tem o Marcos Antônio aí para estrear daqui a pouco, mas esse pode ser um ponto complicado para o Zubeldia na sequência do campeonato? Pode ser um ponto complicado. A gente, essa semana, se eu não me engano, elogiamos o trabalho do Luiz Gustavo no meio de campo, que ele cresceu um pouquinho mais depois da saída, enfim, triste ali do Alisson. Aliás, um abraço para o meu amigo Alisson. Boa recuperação para ele, que já está nesse processo. Eu não vou mentir aqui, eu estava ouvindo o jogo do São Paulo recentemente na rádio e vi um comentário na Rádio Bandeirantes, Loirão, que possivelmente o Alan Franco pode ser um desses volantes no São Paulo, ao lado do Luiz Gustavo. Não sei se o Zubeldia tem testado isso no treinamento, mas pode ser uma opção aí para dar um pouquinho mais de dinâmica nesse meio de campo. Seria uma pena, porque está jogando muito ao lado do Arboleda, é uma zaga que deu certo, mas enfim, às vezes na necessidade... Tem o Ferrarese, aí o Diego Costa foi embora, São Paulo talvez vá improvisar. Lembra que o Alisson não jogava nessa posição, né? Sim, o Dorival é que mudou essa história. Hora de falar sobre Thiago Mendes e São Paulo. O tricolor recebeu uma boa notícia na quinta-feira, a informação de que o Al Rayyan, time que detém os direitos econômicos do Thiago Mendes, contratou um volante para a mesma posição do Thiago. Trata-se de Dessart, 7,5 milhões de euros na operação, mas... a coisa com a negociação com o Al Rayyan segue complicada. O São Paulo foi avisado na noite dessa quinta-feira que a ideia do Al Rayyan é contar com o Thiago Mendes pelo menos até dezembro, do que atrapalharia os planos do tricolor de contar com o volante já nessa janela de transferências. A inscrição para os oitavas de final da Libertadores se encerra na próxima sexta-feira. São Paulo já fez duas propostas, a última delas de 3 milhões de euros. E os catares seguem insistindo em 6 milhões de euros, valor superior ao que eles gastaram para contratar o Thiago Mendes, com um detalhe importante: o Thiago hoje está mais velho e há só 10 meses do fim do contrato. Só para completar, em relação ao São Paulo, queria contar que Eric, atacante que não vem jogando com tanta frequência, foi alvo de várias propostas, do Santos, do Red Bull Bragantino e do Ceará. O São Paulo rejeitou todas e o Zubeldia prometeu dar mais minutos ao jogador. Para ficar por dentro de todas as novidades do nosso tricolor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.